Festo e todo mundo querendo julgar e não achava nele coisa alguma para poder condenar. Mas o povo estava acusando, o povo estava acusando. Mas quem que acusava? Engraçado que aqueles que podiam inocentar Paulo, que podia chegar junto, ele fala, não, isso é verdade, o que ele fala é verdade. Não, não aparece, só aparecem os acusadores. Incrível, né, mas só os acusadores. Então não é Ele sobre o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Eterno, soberano Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Bom é estar na tua presença, bom é estar entre amigos, bom é estudar a tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente aqui nas nossas vidas, Pai, na vida de cada um que está aqui nesse devocional, dos que ainda entrarão, dos que não poderão entrar no dia de hoje, mas que o teu Espírito Santo possa fluir aqui nas nossas vidas, Senhor, e que o Senhor venha nos dando entendimento da tua palavra, que nós possamos amadurecer cada vez mais, Senhor, e multiplicarmos aquilo que aqui temos falado, aqui temos ouvido, que aqui temos aprendido. Senhor, abre o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de passear, Senhor amado, na nossa morada, que o Senhor possa se fazer presente nos nossos corações, que o Senhor possa tirar a escama dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Pai, que nós possamos ser instrumentos teus, Senhor amado, que nós possamos irmos onde o Senhor nos indicarmos e que as portas estejam abertas ali, Senhor, onde chegarmos, para que haja propagação do teu evangelho. Se conosco, eu te peço, nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus. Visita os teus servos que ali estão em outro fuso horário. Abençoa também, Senhor amado, as nossas famílias. Se conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Atos 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E os sumos sacerdotes e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que os fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acuse-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam os judeus que habitavam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer seus judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo a alguns judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há de coisas que este me acusa, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para o César. Apelo para o César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficavam muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito aos principais dos sacerdotes e anciões dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi: não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes aos seus acusadores e possa defender-se de acusação. De sorte que,
Chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer delação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando presentes aos acusadores, nenhuma coisa apontaram daquele que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele, algumas questões acerca da sua superstição, de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Paulo perante o rei Agripa. E no dia seguinte, vindo Agripa a Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido por Paulo, mandado de Festo. E Festo disse: rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado a enviar-lo, do qual não tenho coisa alguma cerca, aliás, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar a um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém. Até aqui, esse é o grande capítulo, capítulo 25, em que Paulo comparece perante Festo e apela para César. É aquilo que a gente vem estudando diariamente, né? O pessoal não aceita, não quer aceitar. O Paulo fala a respeito de Jesus, que conta os milagres que ele presenciou, o que Deus fez na vida dele, e que ele estava imbuído e tinha certeza do que estavam falando e seguiu em frente. Em todos os lugares que ele ia, ele encontrava judeus que não queriam de forma nenhuma que esse evangelho fosse pregado. E Paulo passou por muitas dificuldades. Está aqui ele, nesse momento aqui, lutando para viver. Porque, pelo que eu vejo aqui, eles queriam porque queriam matar Paulo. Queriam matar. Não queriam que ele ficasse só preso. Queria que ele matasse. Porque, mesmo estando preso, o evangelho crescia. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus se manifestava cada vez que Paulo falava, cada vez que os cristãos que reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, que era o Messias, fazia diferença. E aqui a gente percebe que Paulo está chegando ao fim, quando ele vai dizer que bateu o bom combate. Mas eu abro a oportunidade a vocês aí para falar a respeito desse capítulo. Amém? O que me chama a atenção aqui nesse capítulo, né, é que já fazia 2 anos que Paulo estava preso, né? E os judeus ainda estavam perseguindo ele, né? Fazia Pois é, 2 anos já, e os caras não esqueciam de jeito nenhum, né? Quer dizer, ele estava recebendo visitas, né? Ele estava lá, tinha o pessoal lá que servia ele, né? Que trabalhava para ele ali e tudo. É,
aparentemente Lucas também, né, ainda continua visitando ele, porque tem os relatos aqui, né, no livro de Atos, e quem escrevia isso aqui era Lucas. Mas a gente vê que a perseguição continuava, né? Paulo, mesmo não estando em Jerusalém, né, estando longe ali, mas os homens ainda continuavam, né, perseguindo ele, né? Então, deu o tamanho da. Bom, tem duas. Acho que dá para tirar duas conclusões, né? O tamanho do impacto que Paulo tinha por onde ele passava, por onde ele ficava, né? E também o tamanho da raiva ali, né? Do orgulho ali, da preocupação, né? Que os fariseus ali tinham em relação a Paulo ainda estar vivo, né? Outra coisa também que eu estava vendo aqui era sobre o rei Agripa, né? E Berenice. Então, Félix, pelo que eu entendi aqui, Festo, né? Festo era um soldado, né? Festo era um responsável ali, como se fosse um soldado ali, que trouxe Paulo, né? Para Félix, né? Félix era um governador ali, e quando Paulo pediu e apelou para César, né? Ele precisava escrever alguma coisa para César, né? Ele precisava fazer um relato, né? Olha, esse cara aqui, né, tá indo aí para ser julgado por causa disso, disso, daquilo. Ele não tinha, né? Ele não sabia o que escrever, né? E aí Agripa e Berenice, que também eram governadores, estavam passando por ali e Félix acabou comentando, né, com eles sobre a situação de Paulo, né? No qual ele até pediu ajuda, né, para ver se eles conseguiam entender também a situação, né? Agripa, na verdade, pediu para vê-lo, né? E quando o Félix o apresentou, né, a Agripa e a Berenice, pediu para que eles pudessem dar um palpite, né? Falou, ó, eu queria que vocês me ajudassem aí, né? Porque assim, talvez até eu tome um puxão de orelha se eu não escrever nada para César, né? Por que você me apelou um cara que não tem nada para, né, para ser julgado? E, e agora o fato curioso também é sobre Agripa e Berenice, que eles também são governadores de outra região, e aí nesse caso aqui parece que eles têm o sobrenome Herodes também, né? E eles são irmãos, né? Tanto a Agripa como Berenice, eles eram irmãos. E eles estavam passando ali pela região ali. Acho assim, quando Paulo diz, eu não pequei contra a lei, eu não pequei, eu não fiz nada contra os judeus, eu não pequei contra a lei, Paulo considerava a lei santa, só que não. Eu, assim, no meu entender, não como um conjunto de regras, um conjunto de princípios, de códigos, né? Mas, assim, pelos quais, ou seja, princípios através dos quais se pudesse justificar uma vida. Aqui, o grande, assim, o que eu tiro, assim, do suprassumo desse capítulo assim, Paulo fica na defesa, ele próprio se defende, gente, eu não pequei contra os judeus, eu não pequei contra a lei, eu não desobedeci à lei, eu obedeço, a lei é santa, a lei é imutável, como nosso Deus é imutável, ele não muda, a lei do Antigo Testamento é a mesma lei do Novo Testamento, porém, Paulo não guardava essa lei, mas depois de regenerado pelo encontro com Jesus Cristo, ele não guardava mais essa lei do ponto de vista de ser só as 13 leis do Antigo Testamento. Mas, assim, como ali ele justificava que nós somos justificados por Cristo. É por Cristo, não é pelo um conjunto de 613 leis, mas que a lei é imutável. Portanto, eu não pequei contra os judeus. Isso a gente vê anteriormente, quando ele instrui, olha, raspem a cabeça para não. Tipo assim, não vamos, como é que se diz? Qual é a palavra que eu quero dizer aqui? Olha, vocês raspem a cabeça, contém economizem um dinheirinho para todos raspar a cabeça, para não escandalizar os judeus, que tinha aquela prática e tudo mais deles. Então, Paulo estava ali na lei, só que agora é diferente, regenerado pelo Espírito Santo, pelo encontro com Jesus, é diferente. Então, assim, o nosso Deus de antigamente, que manda obedecer a princípio, é o mesmo Deus de hoje, que manda obedecer a princípio, é aquele que eu falei ontem.
A gente só tem o livre-arbítrio para confessar ou não a Jesus Cristo, mas nós estamos mediante a lei de Jesus Cristo, nós estamos debaixo de obediência, porque se assim não for, a gente pode pendurar o certificadozinho de cristão, pode pendurar no armador o certificadozinho de cristão, se não obedecermos à lei de Cristo. Ou seja, nós não temos o livre-arbítrio para fazer o que bem entendemos, o que bem. Então, aí é o que Paulo diz, gente, eu não fiz nada contra os judeus, eu não pequei, eu não desobedeci à lei, mas hoje eu sou um novo homem. Eu defendo aquilo que o meu encontro, a minha regeneração por Cristo. Eu tive um encontro com Cristo. Então eu não posso fazer diferente. Eu não posso negar esse Cristo que os judeus dizem que não chegou ainda. Entendeu? Que o povo, que o Sinédrio, que Festo, que Agripa, que o Félix, esses que a gente viu para trás já, aliás, que a gente está em Atos, que estão aqui descritos, mas hoje eu sou um novo homem, eu não posso negar isso. É isso que eu tenho a dizer, assim, do ponto de vista espiritual desse capítulo, é porque eu extraio dele. Ele não nega de jeito nenhum, e até, é tanto que vai à morte, né? É tanto que vai à morte, morreu decapitado, sem negar. E como o seu Mário aí citou, né, que a gente vai ver mais para frente, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E é isso que nós, cristãos, temos que fazer, batalhar para estar debaixo de obediência, debaixo dos princípios ensinados por Jesus Cristo, né? Não de homens, mas de Jesus Cristo regenerados pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Pois é, meus queridos irmãos, todos nós, tenho certeza do que aqui vou dizer, todos nós tivemos e temos diariamente experiências grandes com Deus, experiências grandes com Jesus. Ele tem se apresentado a nós de todas as maneiras, todo momento. Então, nós vivemos essa situação de Paulo, porque Paulo sabia do que estava falando. Ele cria naquilo que ele viu. Ele sabia que ele tinha que passar por isso, mas de cabeça erguida, porque não era brincadeira, não era coisa da cabeça dele. Jesus se apresentou a ele, Paulo, sou eu a quem tu persegues, é a mim que persegues. E Paulo ficou cego e foi. Aí, Jesus falou, vai para casa, aquele meu servo que ele vai te conduzir. E foi o que aconteceu com ele. E ali as coisas mudaram. Ele foi aprendendo, e ensinando, e falando, testemunhando do que ele viu, que ele presenciou. Os milagres aconteciam diariamente a todos aqueles que ouviam e que acreditavam nele. E a coisa se ia crescendo, mas aqueles que são separados, amados, os inimigos da nossa alma, que não são poucos, são muitos, não querem que esse evangelho se propague. Então eles queriam fazer de tudo para tirar a vida de Paulo. Mas eu acho que. E aqui Paulo dizia, mas o que eu fiz, né? Minha dona se bem colocou aqui. O que eu fiz de errado? Para que eu seja condenado à morte? Mas eles não queriam saber. Eles queriam calar a Paulo. Mas não era eles. Eram inimigos das nossas almas. É o diabo e seus. Mas Deus é mais. Mais é o que está em nós do que está no mundo. A palavra de Deus fala, mais é o que está em nós do que está no mundo. Vai, não temas, eu sou contigo. E aí, tá aí, ó, passou de um lado para o outro, foi para o rei Agripa, em Festo, e todo mundo querendo julgar, e não achava nele coisa alguma para poder condenar. Mas o povo estava acusando, o povo estava acusando. Mas quem que acusava? Engraçado que aqueles que podiam inocentar Paulo, que podia chegar junto, eu falo, não, isso é verdade, o que ele fala é verdade. Não, não aparece, só aparecem os acusadores. Incrível, né, Márcio? Só os acusadores. E é complicado isso, viu, Márcio? Complicado. Mas, amém. Gostaria de ouvir o Jurandir a respeito de alguma coisa aí, meu querido amado. Esse capítulo, ele é muito parelho, né, com o 24 e é muito parelho com o 26, porque
Basicamente, ele narra a prisão de Paulo durante esses 2 anos, né? E no capítulo 26 ele vai falar bastante aí a respeito do que ele fala com o rei Agripa, e a gente já corre o risco até de entrar muito, né, no capítulo 26, mas uma das coisas que chama a atenção é que ele era da família herodiana, né, ele era ali bisneto, se eu não me engano, de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar os pequeninos lá, né, que foi aquele que perseguiu a Jesus. E essa família se manteve no poder por muito tempo, né? Claro que o maior deles foi o próprio avô, né? O próprio Herodes, lá, o bisavô. Ele fez muitas coisas ali em Jerusalém. O templo dos judeus ali, na verdade, foi ele quem fez aquela última reforma que tornou o templo do tamanho, né? Metade da cidade. Ele construiu muitos palácios, muitas coisas. Então, enquanto construtor, ele era muito respeitado, né? O problema dele era no dia a dia com a família dele, né? Mas assim, então era uma família que se perpetuava ali no poder na região, né? De um jeito ou de outro, eles estavam sempre no meio do pessoal. Então a família tinha muito conhecimento, né? A respeito das coisas judaicas, né? A bisavó desse Agripa II aí, ela era descendente dos Macabeus, né? Então ali na nossa Bíblia não tem o livro dos Macabeus, mas a Bíblia Católica tem, e ela conta ali, né? E é um livro muito interessante, vale até a pena ler pela questão histórica sobre Judas Macabeu e tal. Então era uma família que conhecia bastante, né? Essa questão judaica, e foi por isso que Festo, né? Ele pediu para ele ajudar ali com aquelas questões, porque já que ele tinha tanto conhecimento a respeito disso, e isso aí nós vamos ver mais no capítulo 26, né? Mas essa é a razão pela qual ele pede, ó, me dá uma força com essa questão aqui, porque ele queria agradar os judeus politicamente, né? Ele falou assim, bom, os judeus são um grupo forte, são um grupo representativos aqui, né? Nós estamos na Judéia, então, enfim, próximos aqui, e eles queriam parecer bem, mas o que fazia a diferença ali, além do propósito de Deus de usar Paulo em outro lugar, né? Essa é a questão primordial, mas era o fato, né? O facilitador era o fato de Paulo ser romano, né? Porque se ele não fosse um cidadão romano, essas questões já tinham acabado lá atrás, já tinha acabado quando os judeus se levantaram para contra ele, né? Porque ele não seria defendido, né? Ele não seria ali, não aconteceria nada com ele, né? Nada assim, não, ele não seria defendido pelos romanos, quero dizer. Então ele não seria, ele teria morrido já, né? E não ia acontecer nada com os judeus, era só mais um assassinato, como diz o outro, né? Mas como ele era um cidadão romano, a lei para ele era diferente, pelas razões que a gente já comentou em momentos passados aí. E, e Lucas, ele acompanhou, como bem disse aí, né? Essa situação aí bem de perto, né? Então, isso também chama atenção, né? Porque já fazia algum tempo que Lucas estava acompanhando Paulo e ele chegou a sofrer algumas das aflições junto com o próprio apóstolo ali, e, e ele não abandonava ali, né? As pessoas, alguns dizem até que Paulo, não que ele fosse escravo, né? De Lucas fosse escravo de Paulo, não, mas que ele era um médico particular, que ele puxou isso como um ministério, né? Ser um cuidador ali de Paulo, né? Não só um auxiliar para as questões de ministério, mas ser como quase um secretário particular ali, né? Na verdadeira acepção ali da palavra, né? E é uma pena que, pelo menos, eu nunca vi nada, né? Do que sucedeu a pessoa de Lucas, né? No decorrer do tempo, né? Porque é um personagem muito especial, né? Nessas questões de história da igreja, né? Então, a gente precisa de auxiliares nesse naipe aí, né? Embora ele não tenha tido o apoio da igreja, ou não sabemos, né, se teve, não é relatado. A gente sente falta do relato, né?
para saber de que forma que a igreja da Síria, de que forma que a igreja de Jerusalém, de que forma que Tiago, o que Tiago articulou ali, ou outro líder, né? O que os apóstolos articularam, quais apóstolos estavam vivos ali por aquela ocasião também, né? Pedro, a gente sabe que estava, mas que força que eles teriam também para ajudar nesse processo, ou de, se eles também não seriam presos e de repente estavam mais ausentes desse dia a dia por conta disso. Então, é uma série de senões que se coloca aí, né? Mas o que narra, o que a gente vê, é o homem de Deus sozinho ali, né? Enfrentando essa situação aí, né? Perante essa adversidade. Então, é um missionário mesmo, né? Quantos missionários não estão padecendo aí em lugares em que o evangelho é proibido aí, né? Em que de se pregar e que talvez estejam também solitários, né? Que também estejam aí em prisões e que talvez estejam aí passando privações e nossas orações também possam ser aí com esses homens da atualidade, né? Nos diversos lugares aí, né? Na China, na Coreia do Norte, que estão aí nos próprios países muçulmanos aí, né, onde a pregação do evangelho ela realmente ela é mais dificultada, né, e tantos outros países. Então que nós possamos ter uma atenção, né, pelo menos de oração para com esses missionários, né, porque de fato é um local bem solitário, né, é uma coisa bem difícil, né, para ele e para as famílias deles, né. Então isso me chama muita atenção nessas questões de Paulo, né? Nessa questão aí, ele teve a oportunidade de falar aos grandes, né? Como a gente vai ver no capítulo 26 aí, ele teve a oportunidade de exercer o ministério dele mesmo em prisões e Deus foi guardando ali a sua vida, né? Enquanto nós temos vida, independente da circunstância, nós somos multiplicadores desse evangelho, né? Nós somos pregadores desse evangelho, né? Então, se você está na praia, você é um missionário. Se você está em férias, você é um missionário. Se você está em dificuldade, você é um missionário, você é um multiplicador, né? Só precisa encontrar a estratégia certa para falar a cada público, né? Às vezes você fala, evangeliza mais não falando nada, né? Só pelo seu comportamento ali, só pela sua postura, só pelo a forma como você reage às diversas situações, às piadas, né? Às vezes a gente fala mais pelo nosso comportamento, né? Então, que a gente possa ter esse olhar, né? De ser um multiplicador do evangelho nas diversas circunstâncias e situações que a vida se colocar para a gente. Aí. Eu, eu penso aí que eu tenho nesse capítulo. Eu vejo aqui nesse versículo 9, né? César, Félix perguntando se ele quer que, né, subir para Jerusalém para ser julgado, né? Por ele, né? Por Félix, a respeito dessas coisas. E é engraçado Paulo falando aqui, né? Eu estou perante pelo tribunal, né? Convém que eu seja, né? Tal, não tenho pecado algum, não errei nada, tal, mas ele fala assim, né? Mas, ó, não são verdadeiras as coisas de que me acuso ninguém para lhe ser agradável, pode me entregar, né? Pode entregar-me a eles, né? Então, ele até meio que dá uma cutucada no Félix, pô, você vai me entregar, né, só para agradar os caras, né? Pô, você não pode fazer isso não, velho. Se eu tiver errado, eu tô disposto até a morrer, mas você quer passar a mão, você quer sair de bonzinho aqui, aí você quer me jogar lá com os caras lá, pô. Então me manda pra Eu César, acho né? que Porque eu sei que se eu for pra lá, os caras vão querer me matar, né? eu acho que nesse intuito entra muito, obviamente, o que o Senhor já deveria vir falando com ele, né, no coração dele, o que Deus deveria vir revelando a ele, mas aquela história que a gente fala da figurinha repetida, né? Figurinha repetida. Jerusalém eu já conheço. O que eles estão me acusando eu já sei. O que eu não fui ainda foi para Roma. Então, perdido por um, perdido por mil, né? Então, né, se eu tenho a oportunidade de ir para um lugar onde eu não fui, e ele que com esse ímpeto missionário de falar em novos lugares e novos públicos e novos auditórios, olha,
seja o que for que aconteça, é uma aventura nova, né? Falou, isso aí já tá chato esse negócio. Eu tô 2 anos aqui, fica nesse chove não molha, me leva pro. Vamos fazer uma coisa nova que é a definição de loucura, né? Fazer tudo do mesmo jeito, de forma repetida, esperando um resultado diferente, né? Glória a Deus. É bem repetitivo mesmo, igual o seu Jurandir falou. Mas eu acho que quando Paulo foi, ele já tinha ideia, ou Deus já tinha falado para ele o que ia passar. Porque você vê ele passando por tudo isso calmo, e igual o seu Jurandir falou aí, por que que é que a gente não tem relato de Lucas? Era porque o Lucas era quem relatava, seu Jurandir. Aí ninguém pegou o comando depois dele para continuar anotando. Então aí a gente não tem os relatos de Lucas, porque ele era que fazia os relatos. Então, não relatou dele mesmo, Humildade, né? né? Aí ele só falou de Paulo, mas eu acredito que ele era, é igual o senhor falou, todo mundo tem o discípulo amado, o seu senhor que você quer seguir, e o Lucas seguia ele igual os discípulos seguiam Jesus, e relatava, porque você aprende a amar a pessoa quando você conhece ela e você quer estar por perto. Eu queria agradecer aqui só ao Jurandir, que ontem me trouxe aqui vários livros, né? Como sempre ele faz. Ele trouxe aqui História Ilustrada do Povo Judeu, trouxe Atlas Bíblico, estudo atual dinâmico da cartografia bíblica dos judeus, trouxe uma Bíblia também, trouxe também 50 anos de esperança, o milagre da igreja de células de David Young Cho, trouxe outro aqui, quem cuida de quem cuida de quem cuida, e trouxe outro aqui, o seu dinheiro. Então, vou ver aqui os livros que mais eu possa empenhar aqui para ler. Vou ler. Seu Muito obrigado. Jurandir, pode vir passear aqui e trazer para mim, eu aceito. Olha só, olha só. Tá vendo aí? Não. Que maravilha, que bênção. Olha só que coisa maravilhosa. É um Atlas prazer, da né? Bíblia, fala com os Unir aos judeus. santos é um Esse outro prazer. aqui, ó, Que tá vendo? legal. E a gente vai curtir aqui, se Deus quiser, vamos ler. Aqui tem uns 3 aqui que me interessou. Esse aqui Amém. da Igreja da Coreia é interessante, né? Você sabe que tá lacrado, hein? Ele não abriu, não. Muito obrigado, viu, Jurandir? Dinheiro, Tamo tá vendo? junto. Seu dinheiro. E quem cuida de quem cuida. Vamos ler esse livro aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe. Sabe que a leitura é uma coisa muito boa para a gente, sabe? Ela nos edifica, né? Faz com que a gente cresça. Meus queridos A irmãos, liderança é um local solitário, né? Então a isso daí pergunta é tudo essa: bem. quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de você, né? E não só nessa questão física, né? Nessa questão de alimento, de cozinhar, de lavar, de passar, de condução. Não, é do seu emocional. Quando você não está bem, quem cuida de. Quem olha, quem percebe que você não está bem e faz esse movimento de intercessão e de colar do lado, né? Então a toada é essa, né? Porque quem cuida de quem cuida, o cara vai falar assim: tem a mãe, tem o pai, tem a esposa, tem. Tá, mas não é nesse sentido aí, né? É engraçado que a igreja aqui que eu frequento, né, perto de casa, é uma igreja que tem uma estrutura muito grande, assim, né? Mas toda vez que, assim, você vai levar alguma coisa para o pastor, vai conversar com o pastor, né? É muito dividido, né? Então, assim, o pastor ele sempre encaminha para alguém, né? Uhum. Mas não é todos os lugares que tem essa oportunidade, né? O pastor ele mesmo vai ter que fazer, ele mesmo vai ter que resolver, ele mesmo vai ter que pastorear, né? Ele mesmo vai ter que sentar com a pessoa ali, né? E é assim, é, e você vê a leveza com qual o pastor consegue conduzir, né, o dia a dia dele, né? Porque se ele carrega tudo sozinho, né, fica muito pesado, né? Fica muito mais difícil, né? E,
E ali, como tem uma estrutura grande, com pastores mais velhos, né? Então ele sempre encaminha para alguém. Ó, então fulano vai cuidar disso. Então assim, ele não fica nada nele. E ele fica como se fosse protegido realmente para que ele não se abata, porque acho que é muito comum, né? Pastores, missionários, né? Entrar em depressão, justamente porque a carga emocional é muito grande, né? Carga espiritual Sim. muito grande. Então, se não tiver realmente um suporte ali cuidando, né? Alguém para cuidar, né? Como o senhor colocou aí, né? Fica bem, bem complicado, né? Bem difícil, né? E Ficar. o inimigo, né? Aquela estratégia. Se você derruba o líder, as ovelhas dissipam, não é isso? Então a carga sobre ele é muito grande, não tenha dúvida. É verdade, é verdade. Eu vou orar aqui Sério, então, daí vocês, cada um ora um pouquinho aí, tá bom? ok. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, toda a honra, toda a glória, Pai, seja a Ti, Pai, louvado seja o vosso nome, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Pai, que seja feita a Sua vontade, Pai, nos céus e na terra, Senhor, a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por todos os livramentos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua graça, Senhor, que Você tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela Sua misericórdia, Pai. Obrigado pelo perdão, Pai. Obrigado pela sua entrega, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, Pai, todos os dias, Pai, de poder conviver contigo, Senhor. Obrigado, Pai, por sermos a sua morada, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo estar dentro de nós, Pai, nos conduzindo, Senhor, nos alertando, Senhor, revelando, Pai, aos nossos olhos, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, estar inclinados ao Espírito, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, ter um entendimento, Pai, que o Senhor é bom, Pai. Ter um entendimento, Pai, que o Senhor é agradável, Senhor. Ter um entendimento, Pai, que o Senhor é perfeito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Pai, pela sua proteção, pelo manto sagrado que o Senhor cobre, Pai, a cada um de nós, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, em especial, que o Senhor olhe pela vida da dona Marineide, Senhor. Eu não sei porque ela não está aqui, Pai, mas o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, de todas as necessidades, Pai. Que o Senhor cubra, Pai, a vida dela, Senhor. Que o Senhor estenda a graça, Senhor. Que o Senhor traga proteção, Pai. Que o Senhor traga cura, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, prosperidade, Pai, em todos os âmbitos da vida dela, Senhor, seja nos âmbitos emocionais, Pai, financeiros, físicos, Senhor, a saúde dela, Senhor, que o Senhor continue restaurando cada vez mais, Pai, nos protegendo, Senhor. Toma conta, Pai, de cada irmão, Pai. Toma conta do irmão Jurandir, do Somário, da Ruth, Senhor. Toma conta do Lucas, do James, Pai. Toma conta, Pai, do André, Senhor. Toma conta, Pai, da Dona Lucinha, Senhor. Toma conta, Pai, de tantos outros irmãos, Pai, da Tamires, Senhor. Toma conta, Senhor. Toma conta das nossas famílias, Pai. Nos proteja, Pai. Nos proteja de todo o mal, Senhor. Que o inimigo não nos veja, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar aqui, Pai, protegidos, Pai, te servindo cada vez mais, Senhor, e aprendendo de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai amado. Obrigado que esse final de semana seja um final de semana abençoado, Senhor. Que nós possamos ver, Pai, a Sua face, Pai, em cada detalhe, Senhor. Gratidão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Proteja, Pai, proteja também as pessoas em dificuldades, Pai, proteja as crianças em dificuldade, Pai, proteja aquela comunidade na África também, Pai, aquelas crianças, Pai, que o Senhor, Pai, possa trazer cada vez mais provisão, Pai, para eles, Pai, que eles possam, Pai, cada vez mais serem tocados por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por tantas outras pessoas, Pai, que o Senhor tem estendido a Sua graça, Senhor, que as pessoas possam recebê-la, Pai, de bom grado, Pai, e ter um coração fértil, Pai, que essas sementes, Pai, que o Senhor tem plantado, Senhor, possam germinar, Senhor, e gerar muitos frutos, Pai, para a Sua honra, para a Sua glória, Pai, em prol do Seu reino, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, gratidão, Pai. Gratidão pelo que o Senhor é. Inicialmente pelo que o Senhor é, pela tua majestade, soberania, pelo teu poder, Senhor, que é imenso. Poder da criação, Senhor, pelo haja. Obrigada, Senhor, pela nossa criação, a criação do ser humano, dos teus filhos, Pai. Nós somos feitos pela tua mão, talhados pela tua mão, Senhor. É muito amor. E depois o sopro de vida. Obrigada, inclusive, pelo sopro de vida hoje. Pelo sopro de vida de cada um, Senhor. Pai, o meu pedido especial hoje, eu tenho um pedido especial, Senhor, pela igreja perseguida. Pai, quantos missionários estão, Pai, na condição de Paulo hoje, na condição de Pedro, na condição de Tiago, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus.
na condição daqueles apóstolos que morreram de forma tão trágica, à exceção de João, porque teve a visão do Apocalipse, o Senhor o preservou até a sua velhice. Pai amado, oh Deus, ser com esses missionários, Pai, fortalece-os, dá bom ânimo, Senhor, que eles não se calem como o apóstolo Paulo fez, Pai, que eles possam apregoar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, Senhor. Lá onde tão difícil, Senhor, na China, que vivem em cavernas, se reunindo, Senhor, escondidos, Senhor, na Coreia do Norte, Pai. Pai, tantos países, Paquistão e outros tantos, Pai, da janela 1040, Senhor. Pai, ser com eles, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, voltando para as nossas igrejas, Pai. A tua igreja, Senhor. Dentro da tua igreja, Senhor, está sempre presente, estão sempre presentes 5 virgens que não têm azeite, Pai, em toda a tua igreja, Pai. Pai, sacode, faz uma sacudida, Pai, na tua igreja, Senhor. Faz assim, descer o fervor do teu Santo Espírito, Pai. O fogo do teu Santo Espírito, Pai, sobre a tua igreja, Senhor, porque muitos estão dentro dela, Senhor, sem ser teus, Pai. Muitos estão dentro dela, fazendo dela clube social, Pai. É disso que eu peço, é nisso que eu peço, Pai. Aprimora a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Mexe, remexe a igreja do Senhor. Precisa ser sacudida. Não é só estar lá dentro, levantando mãos. Como a tua palavra diz, levantai mãos santas, mas nem todas as mãos que se levantam ali são santas, não, Pai. Dentro da tua própria igreja, Senhor. Há sempre a parábola das 10 virgens aplicada à tua igreja, Pai. 5 têm azeite, 5 não. 5 estão dormindo, Senhor, achando que é só ir ali no culto dos domingos. O evangelho é bem mais que isso, Pai. O teu evangelho requer amor, doação, amor ao próximo, amor na horizontalidade, principalmente na verticalidade, Senhor, na verticalização. E depois, se nós não tivermos esse tipo de amor, verticalmente, horizontalmente, é impossível ter, Senhor. Pai, que a gente tenha cada vez mais o gosto de ler a tua palavra, sede da tua palavra, fome da tua palavra, porque só ela move corações. Os livros nos ajudam muito, enche o nosso intelecto, enche o nosso conhecimento, mas a tua palavra é que transforma, que nós possamos ter amor à tua palavra, Senhor. Que nós possamos meditar na tua palavra dia e noite, como está lá no Salmo, Senhor. Medita na tua lei. Aquele que medita na tua lei dia e noite prosperará. E essa prosperidade que eu falo não é dinheiro, Senhor. Quantos vivem em casas de taipa, Senhor, e são tão felizes, Pai, proclamando o teu nome, Senhor, louvando direto, Senhor, 24/7, Senhor. Meu Deus, que a gente possa ter esse coração, Senhor, contrito, esse coração amoroso a Ti, voltado para Ti, Senhor, o tempo todo. Que a gente não se afaste, Senhor, da Tua lei, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo pão que não deixa faltar em nossas mesas, meu Deus, que a gente possa distribuir esse pão, tanto o pão físico quanto o pão espiritual que Tu nos tem dado, não é só para nós, é para distribuir. Pai, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, é a Tua palavra que diz, não sou eu apenas estou reverberando aqui o que diz a Tua palavra, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, Senhor, pode cobrar da gente. Pode cobrar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa ser atalaias, que a gente possa se colocar na brecha, Senhor, como atalaias, como pessoas que intercedem por vidas, como pessoas que têm amor a vidas, não só de palavras, mas sobretudo de atitudes, meu Deus. Bendito seja o Senhor, que um dia nos chamou para essa obra, Pai, nos arregimenta até o fim, Senhor, até o fim, até a nossa hora bendita de te encontrar, de ver a tua face, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos molda todo dia, Senhor. Nos molda todo dia. A tua palavra diz que sem santidade não podemos ver a tua face. E essa santidade é a santidade que está em cada um de nós para que as pessoas vejam Deus em nós, Pai. Que a gente possa ser reflexo da tua luz, Jesus. Não trevas para ninguém, mas a tua luz, refletir a tua luz, que possamos ser sal equilibrado, não o sal que salga, nem que deixe insosso, mas o sal equilibrado, que a gente possa ter juízo, Senhor, e equilíbrio e sabedoria, Pai, para ministrar a tua palavra.
em amor e por amor a Ti, Senhor, pelo sangue derramado, Jesus, por nós. É isso que eu te peço, que eu te oro, já te agradecendo, Senhor, por toda dádiva, que a principal foi a do Teu Filho por nós. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ainda na Tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor. Quero te pedir em especial pela dona Marineide, Senhor, que está ausente há alguns dias. Não sei o que está acontecendo com ela, mas o Senhor sabe, Pai. Abençoa ela, derrama sobre ela a tua unção, Pai. Peço também pela vida da Míris, ó Pai, também está ausente nesses dias, Senhor, só nos ouvindo. Que o Senhor esteja enchendo ela da tua graça, Senhor, de entendimento para que ela venha comparecer, Senhor. Pelo Lucas, Senhor, também, Senhor, faz parte desse ministério, Senhor. Abre a mente dele, Senhor. Provoca nele, Pai, o gosto de estar presente conosco, Senhor, participando juntamente conosco, Senhor. Também peço pela vida do meu filho, Pai, o James, ó Pai. Tenho sentido saudade dele, tenho sentido a ausência dele, Senhor. Abençoa a vida dele, Pai. Que ele nunca desanime, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o ser humano é extremamente sofisticado, Senhor. Na nossa mente ocorrem fenômenos mais complexos do que no universo, Pai. Enche-nos, ó Deus, da tua graça. Nós sabemos, ó Deus, que precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença, Pai. Precisamos do teu Espírito, Pai. Apresenta, Senhor-se a nós, Senhor, reavivando-nos, para que possamos ter entendimento e sabedoria espiritual, Pai, para prosseguirmos firmes na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Abençoa, Senhor, cada participante desse devocional, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Livra-nos de todo mal. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Jurandir, Senhor, pela sua presença aqui, Senhor, na minha casa, Pai. Ele fez o que foi possível, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dele, Senhor. Eu sei, Senhor, que é a tua presença no nosso meio, Senhor, que faz isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Fábio, sua esposa, seus filhos, ó Pai, por manter esse devocional atuante, Pai. Que possamos prosseguir firmes, Senhor. Cobre ele, Pai, com teu manto. Coloca, Pai, o anjo com a espada desembainhada na porta da casa dele, Senhor, para prevenir, Senhor, para guardar, para que ele possa continuar firme, Senhor, buscando a tua face, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nos dá um final de semana, Pai, glorioso, Pai. Um final de semana alegre, Senhor. Que nós não viemos nos envolver com as coisas deste mundo, Senhor. Que possamos estar ligados na videira, Senhor. Porque só o Senhor pode nos oferecer o melhor, Pai. Sabemos, ó Pai, que o mundo está em guerra, Senhor. Mas nós estamos em paz contigo, Senhor. Isto é que importa. Tua palavra diz que 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, Pai. E é nisso que eu creio, Senhor. Eu sei que as coisas não estão fáceis, Senhor. Que o mundo, Senhor, parece que vive, Pai, como um pano encharcado, Senhor, pingando a todo momento, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor faz a diferença em nossas vidas, Pai. Eu quero orar, Senhor, aqui em especial pela paz em Israel, Senhor. Eu sei que Israel, Senhor, vive, Senhor, em guerra constante, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, aquele povo, Pai. Põe na mente de Nataniel e de Donald Trump, Senhor, que eles possam, Senhor, ver que a paz é mais importante, Senhor, que o Senhor nos deixou a paz, não a paz que o mundo dá, Senhor, mas que haja diálogo entre as nações, ó Pai, que haja entendimento, Senhor, para que as vidas não sejam ceifadas, Pai. Quantos inocentes estão morrendo, Senhor, pela ganância, Senhor, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão, Senhor, pela ganância do ser humano, Pai. Entra com providência, Pai. Só o Senhor pode mudar essa situação, Pai. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno e soberano Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero colocar diante do teu altar aqui, Senhor amado, o meu agradecimento, Pai querido, pelas pessoas, Senhor amado, que nos disciplinaram, Senhor, que nos discipularam, que tiveram paciência conosco no começo da nossa fé. Quando nós vemos o texto aqui, Pai querido, do teu servo missionário, apóstolo Paulo, quando nós vemos aqui as narrativas de Lucas, nós vemos, ó Pai querido e santo,
nos traz à memória o sacrifício que as pessoas fizeram para que nós, Pai, pudéssemos ter este evangelho, para que nós pudéssemos ter esta palavra. E eu quero fazer memória aqui, Senhor amado, dos nossos pais da fé, Senhor amado, das pessoas que tiveram paciência conosco, que trouxeram a palavra, Senhor, a cada um de nós. Alguns estão vivos aí, andando por essa terra, outros já estão na tua presença, mas que, Senhor amado, o legado deles possa permanecer nas nossas vidas e que nós possamos nos lembrarmos deles, ó Pai querido e santo, e que em algum momento possamos ligar, possamos visitar, ó Pai querido e santo, possamos abraçar, porque, Pai, muitas vezes nós estamos na tua presença e outras vezes nós nos afastamos e outras vezes nós temos algumas dificuldades e nos sentimos entristecidos como se aquilo que foi feito não valesse nada. Então é importante que nós tenhamos, Senhor amado, um coração agradecido e que nós tenhamos a lembrança, Pai querido e santo, daqueles que vieram antes de nós, daqueles que nos alimentaram, Senhor amado. Que o Senhor possa, Pai querido e santo, trazer à nossa memória, Pai, cada um daqueles que nos ajudou nessa jornada, Senhor, em cada um que está aqui nesse devocional, ou cada um que ouvirá, que nós possamos ter esta palavra de carinho, Pai querido e santo, para aqueles que foram ali antes de nós, que nos ajudaram, e que às vezes houve até alguma desavença, mas que nós possamos buscar essa reconciliação, que nós possamos buscar essa paz, e que nós possamos honrar, Pai querido, os caminhos, e que nós possamos honrar, ó Pai querido, o esforço e a palavra daqueles que estão nos bairros, daqueles que estão nas vilas, daqueles que estão, ó Pai querido, santo, em lugares pequenos, mas estão pregando a palavra ali, às vezes sem um grande conhecimento teológico, mas com grande conhecimento do Senhor. Pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Pai querido, que tem dado tempo da sua vida, meu Deus, para fazer um trabalho que muitos não veem, que muitos até não valorizam, Senhor, mas é graças a esse trabalho na periferia, graças a esse trabalho, Pai querido, nos lugares mais longínquos que nós estamos aqui, pessoas que muitas vezes não têm nem um reconhecimento de pastor ou de missionário, mas que estão ali fazendo uma missão, pessoas que estão ali, ó Pai querido santo, entregando o seu esforço, levando uma cesta básica, indo nas cadeias, indo nas prisões, que nós possamos valorizar, Senhor amado, esses pequenos atos, Senhor amado, de gentileza e de bondade, de amor, pessoas dirigidas pelo Teu Espírito Santo, Pai, que muitas vezes abrem mão da sua profissão, que abrem mão, ó Pai querido, do seu trabalho, e que se dedicam, Senhor amado, com empenho, Senhor amado, à Tua obra, Senhor amado. Oh Deus, visita-os com poder, com graça. Muitas vezes, Senhor, sendo objetos de piada, muitas vezes, ó Pai querido, sendo objetos, né, Pai querido, de diversão de algumas pessoas que não conhecem entender o trabalho que é feito para a eternidade, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas não são reconhecidas aqui nesta terra, mas que o Senhor não deixa nada cair em vão e que essas pessoas têm para si, Senhor, um lugar extraordinário preparado aí na Tua glória. Mas, Senhor, visita, Senhor amado, os nossos pais na fé, visita, Senhor amado, as pessoas que nos apresentaram a escola dominical, que nos ensinaram nos caminhos, nos primeiros passos na Tua presença, assim como foi orado aqui pelos missionários que estão espalhados pelas várias nações, que o Senhor possa visitar aqueles que estão na nossa nação aqui, Senhor, fazendo este trabalho. Senhor, que Tu possas dar-nos um novo fôlego, Senhor amado, uma nova alegria, que nós possamos, ó Pai querido, ter o nosso chamado e o nosso trabalho renovado de cada um de nós aqui, porque muitas vezes nós mesmos, né, Pai, nos colocamos numa situação de que o melhor já foi daquilo que teríamos que fazer, ou que o nosso tempo já havia terminado, ou que a obra que teríamos que fazer já teria ali como que encerrado, mas eis-nos aqui enquanto temos um sopro de vida, que nós possamos ser instrumentos Teus para continuar propagando, sim, Senhor, este evangelho, que possamos, ó Pai querido e santo, nos esmerarmos, né, para podermos falar do Teu amor, ó Pai, a tempo e fora de tempo. Como foi falado aí, Senhor, que o Senhor possa visitar os governantes deste mundo, ó meu Deus. Que, Pai querido, que o Senhor, nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que os dias caminham, não é, para o cumprimento da Tua palavra, mas deve haver refrigério, né, em meio aos anos, e que o Senhor possa dar um refrigério aí, não é, Pai, nessas guerras, nesses combates que estão aí acontecendo nesse mundo, ó meu Deus, onde as pessoas estão preocupadas apenas com ganância e com poder, mas que haja, Senhor, uma brecha, Senhor, que os Teus anjos sejam enviados aqui nesta terra, meu Deus, e que a Tua igreja possa ser renovada, como também já foi dito aí, como já foi orado. Ó Senhor,
Dai-nos um novo avivamento, dai-nos um novo despertamento, conforme o Senhor falou ali em Abacuque, Pai querido, que em meio aos anos a Tua palavra possa se fazer conhecida, que em meio aos anos, ó Pai querido, nós possamos ter esse despertamento. Oh Pai, nós necessitamos desse derramar. Sê com a Tua igreja, Senhor, sê com os líderes aí, Senhor amado, sê com essa geração, não é, Pai? Que nos preocupa tanto, Pai querido, porque há um afastamento, sim, da Tua palavra, das antigas práticas, não só missionárias, mas a antiga prática de amor e de temor, não é, Pai querido? Onde muitas vezes algumas coisas que eram feitas, não é, Pai, estão sendo aí desmerecidas, estão sendo tiradas de foco, onde se está dando um lugar menor para a oração, um lugar menor para a meditação da Tua palavra. Algumas igrejas mesmo até suspenderam, não é, Pai, o estudo da Tua palavra, porque tudo está aí na internet, mas falta esse contato, né, uns com os outros, ó Pai, esse estudo junto. Oh Deus, no nome do Teu Filho Jesus, desperta o Teu povo em cada bairro, Senhor amado, em cada vilarejo, em cada cidade. Oh Senhor, que nós possamos usar, sim, como estamos usando aqui, não é, Pai, a tecnologia a nosso favor, mas que nós não percamos o contato, Pai querido, com aqueles que nos estão próximos, ó Senhor. Sê conosco, ó Pai. Abençoa a tua igreja por toda esta terra, Senhor amado, em todas as denominações, ó Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor amado. Aviva-nos e desperta-nos no nome de Jesus, ó Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.